Mas, ô, meus caros, deixa eu perguntar algo que está na pauta, mas não diretamente. É possível encontrar um meio termo para ingresso caro, ingresso barato, demanda de jogo? Vocês acham que algum clube no Brasil consegue fazer isso? Eu pergunto porque recentemente eu tive no Allianz Parque, no jogo do Sub-20 lá, final do Campeonato Brasileiro, Sub-17, não, Sub-20 foi. E eu vi o ingresso de graça, as pessoas É, entraram de 22 graça. pessoas. É, 22, é, e- né? isso, exato. E eu, cara, eu me senti no palestra antigo, sabe? O público completamente diferente dos jogos normais. Gente, famílias entrando com aquelas bolsas. Vocês têm filhos, sabe como é? Que tem fralda, mamadeira, tudo, sabe? Um negócio muito legal, cara. Eu fiquei pensando, eu não sou. Eu entendo que o futebol é negócio, que as arenas precisam arrecadar, os clubes precisam arrecadar. Eu entendo tudo isso. Eu não quero ser o Robin Hood da história, não. O que eu estou dizendo é: será que não dá para equilibrar um pouco mais essas questões? Porque eu, às vezes, vou ao Rio de Janeiro assistir jogo e fico ali disfarçado de gordo, quietinho, e vou ouvindo as pessoas conversarem e tal. E no Maracanã, por exemplo, jogos do Flamengo, é incrível a quantidade de gente que vem de fora do Rio, né? As pessoas que vêm, pô, de Manaus, Espírito Santo, é incrível esse torcedor. Claro, o cara fala assim: o time está mal agora, eu não vou mais pegar um avião, trem, balsa para ir no jogo, que eu vou gastar muito mais. Vocês acham possível equacionar isso? Mas assim, você sabe que eu sou do contra dessa história, a gente já conversou sobre isso aqui, né, do meu ponto de vista. Porque nunca teve. Assim, é aquilo que eu falo, assim, o ingresso no Allianz Parque, para quem é sócio torcedor, custa R$ 36,50 ou Uhum. R$ 42, que é a conta que eu faço, é a conta do meu filho. Né? Se você paga 11 meses e tem um mês de férias, seu ingresso custa R$ 42. Mas o sócio torcedor do cara que vai no Gol Norte, que você não precisa ficar no meio da torcida uniformizada, o Gol Norte é através do gol. Se você paga o teu plano ouro é R$ 144,50, são 4 jogos no mês. Para você ter 100% de desconto e prioridade na compra, você tem que ir em 7 jogos a cada 8. Então, o teu ingresso sai 144, 100% de desconto, o teu ingresso sai 36,50 por jogo. 36, a lei ela fala que quem não pode pagar R$ 50 não precisa nem ir no estádio, é uma frase elitista. Mas não é nem R$ 50, são 36 ou 42 se você considerar um mês de férias. E é engraçado o seguinte, o que eu acho curioso, que tem que ter, o Brasil tem que ter espaço ainda no estádio. Se você pensar que o Palmeiras no ano Uhum. passado foi o clube que teve maior taxa de ocupação do estádio e deu 76%, significa que 24% do estádio está vazio. E esses 24% que estão vazios têm que ser ocupados por todas as camadas sociais, evidentemente. Mas tem o grande mistério, que a gente fala há 10 anos que o estádio está elitizado e nunca teve tanta gente no estádio. No ano passado foi o recorde, 26.500 de média de público, e esse ano é a segunda maior marca da história. Está em 24.500 por jogo. A maior marca da história era 22.900 em 1983, quando a final do campeonato teve 155 mil pessoas. Então Então, tem mas uma você conta. usou. Claro que tem que equilibrar. Quanto mais você conseguir levar gente de todas as camadas, melhor. Melhor. Tem que ter todas as camadas ali. A questão não é arrecadar mais, é encher mais o estádio. Se você encher Essa mais o estádio, questão. você pode conseguir, inclusive o teu patrocínio vai valer mais, o teu dinheiro de televisão, se houver dinheiro de televisão, vai valer mais. As outras, você tem um estádio ocupado, todo mundo vai se interessar por aquele. Por que tem tanta gente aí? É porque é bom. É. Então, O, eu falo isso porque esse espaço que está desocupado é que poderia servir, O plano do talvez, Flamengo é mais caro. O plano do Flamengo é mais caro, é diferente, né? O Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras dão prioridade a quem está mais vezes no estádio. E o do Corinthians tem sido mais caro o ingresso também do que o Palmeiras, mas a prioridade é para quem vai mais e não para quem paga mais caro. pois é, você sabe, Rodrigo, o que eu vi lá fora, né, as fundações, eu fui assistir um jogo de
Liga Europa, do Arsenal, né? E vi lá um espaço reservado no estádio só com crianças. E fui perguntar o que que é isso. Ah, são crianças da fundação, né? Porque essas crianças é que vão sustentar o nosso trabalho daqui 15, 20 anos, quando elas forem consumidoras. Porque a gente só está aqui nesse lugar porque o futebol é um esporte espetacular e muito popular. Eu, às vezes, me preocupo, eu penso, será que vai continuar assim, com tamanha demanda de entretenimento e outras questões que as pessoas têm para fazer, tirando essa experiência do estádio? Porque nós três temos certeza absoluta disso, fomos forjados indo ao estádio. Eu, na minha adolescência, era ou cinema ou estádio. Então, quando eu cheguei em casa com o meu primeiro salário na Mauri Nunes Materiais para Construção, botei o dinheiro à mesa e meu pai falou, e falei para ele, pai, eu ganho muito pouco, né? Ele falou, não, você tem que se preocupar com quanto você gasta, não com quanto você ganha. Quanto você ganha está aí. Agora você vai agora divide o dinheiro. Então eu ia no cinema, no jogo e tal. A gente foi forjado nisso. Me preocupa as próximas gerações, sabe, Rodrigo? Mas assim, eu acho que essa preocupação é pertinente e é independente do preço do ingresso, né? Tem um monte de atrações, outras que não são o futebol, que estão concorrendo com ele, né? Eu vejo aqui com os meus filhos adolescentes, mas acho que todo mundo vivencia isso. Na coisa do preço de ingresso, eu concordo em parte com o PVC, que assim, não é tão caro quanto se sinaliza, porque tem o sócio-torcedor, mas o sócio-torcedor é caro, o do Flamengo é caro, o do Palmeiras também é caro, né? Então já estabelece uma certa camada da população ali, e eu acho que sim, você teria que ter uma ideia para você atender esse outro público. Ah, o jogo não está cheio, como que você faz para chegar nesse público que tem algum dinheiro ali, mas que não vai ter dinheiro para pagar o sócio-torcedor, Essa que é a questão, né? e aí é um ponto que eu vou colocar. Já é feito lá fora, e eu acho que é pouco feito aqui no Brasil, mas eu sei que já existem discussões em relação a isso, que tem que ter uma espécie de um programinha, um algoritmo, para dizer qual é o preço ideal do ingresso para determinados jogos. Você põe as variantes lá, inclusive fase do time, horário, 8 horas da noite, olha, esse jogo aqui tem tal atratividade, porque não sei o quê, você põe um monte de variáveis ali, porque hoje em dia ainda é feito ali por aquele dirigente profissional, já é um dirigente profissional que faz, em geral, né? Nem sempre, mas que ele faz muito no feeling dele. Ah, no último jogo eu botei tanto, então, e aí tem muito erro. Eu acho que poderia ter um sistema que fosse mais assertivo para você achar um preço quando o jogo estiver vazio, você atrair o público que fala assim, pô, eu não estava podendo ir, mas nesse jogo aqui eu quero ir porque vai estar um preço ok, eu não sou sócio, mas eu vou ao jogo. Eu sei que tem esse público, porque eu já vi ele no estádio. Eu sei que ele vai, quando ele é chamado, inclusive quando o time está em má fase. Ele está doido para ir no estádio, às vezes mesmo com o time em má fase. Então eu acho que falta ainda um método melhor para você achar o preço do ingresso para todas as situações e não manter esse lugar vazio que o PVC citou aí. Se tem lugar vazio é porque ainda não está certinho o preço, né? Ó, rapaz, daqui a pouco nós vamos jantar no Fazano, mandar o Rodrigo vir para cá. Nem Ó, sei se ainda existe o Fazano de avião. Olha aqui, o Carlos Henrique Malheiro Máximo mandou mais 10,90. Aí já tá dando para comprar uma pizza. E27 com 10,37 mais 10,47. A pizza de estádio dá para comprar 5 PVC, 10 conto cada uma, né? Não sei se vocês já viram, hein? não dá para comprar o tropeiro dá para comprar o tropeiro lá que Isso. tinha no estádio em Minas. Aliás, me falaram que parece que a Arena MRV acabou com o tropeiro. Que, Não, pô, eu fui lá, eu ou ainda comi o tem? tropeiro lá. É, você tá louco? Se, Ah, se, é? se Mineirão tem cancelar, Senão era uma eu revolução, vou. né? É verdade. Então, É, erro de Mineirão tem informação o, minha Mineirão aqui. tem o tropeiro. Não tem o tropeiro igual era antes, mas tem o tropeiro. Ah, pô, não é olha, bom. mesmo, não é raiz como era antes, tá? Entendi. Tá bom. Vai ter um É, ganho. pois é. Não é o tropeiro versão massinha, é o tropeiro versão molho de É. tomate. Isso, light, tropeiro light. Muito bem. Eu já É comi isso o aí, tropeiro, prefiro. o É, raiz, lá claro. de trás, em 2003, no Mineirão. Muito bem, ó.
O Rafael Rodan está aqui. Não, tem uma pergunta legal aqui que eu perdi. Ah, o Antônio Frederico. Por que os clubes aqui não fazem como o Borussia e Bayern, ou o Bayern, e vendem carnê de determinados campeonatos inteiros? Isso Porque ajuda não tem essa muito. diferença. Essa resposta tem, Fala. Massini. A gente, durante anos, falou Vai de lá. vender carnê. E o carnê Uhum. nunca foi adotado no Brasil, como na Itália ou como na Alemanha. Mas a questão central é a seguinte: o cara compra o carnê e não vai no jogo. O que o fiel torcedor mostrou em 2009, quando ele estava no Pacaembu, é que tinha 20% de público do Corinthians, quando começou a prestar mais atenção, cuidar melhor do plano de sócio, tinha 20% do público que comprava o que era fiel torcedor, que comprava o ingresso, dizia que ia no jogo e não ia. Que é o caso do Internacional. O Internacional, como foi o primeiro plano gigante de sócio-torcedor, fazia 30 milhões, o Internacional fazia com o sócio-torcedor a compensação do que ele não tinha no patrocínio de camisa. A Samsung pagava 30 milhões para o Corinthians e o Internacional fazia 30 milhões de reais de sócio-torcedor. E dava garantia de que ele só precisava avisar que ia no jogo e ia de graça. E veja que o Internacional tem uma média de público baixa em comparação a todos os outros. O Corinthians resolveu esse dilema. Porque o Corinthians disse o seguinte: se você vai sempre, você tem ponto. Se você compra e não vai, você perde ponto. Se você não compra, você não soma ponto. Então, a tua política de pontuação é: você tem que comprar o ingresso e passar pela catraca. Aí você faz ponto. No Brasil, o cara que tem dinheiro compra o ingresso e não vai no jogo. E o clube precisa do torcedor lá dentro. O PVC, eu acho que tem uma coisa do tipo de consumo aqui do brasileiro. O Flamengo, por exemplo, tem um carnê, né? Você pode comprar os ingressos do ano inteiro. Só que o cara compra às vezes e às vezes não vai. É muito mais popular o sistema de sócio-torcedor do que o de carnê. No Brasil, o que pegou foi o de sócio-torcedor. Eu atribuo mais a forma como o brasileiro consome, que ele gosta de ter essa coisa de decidir na última hora se ele vai ao jogo, ou na semana anterior, do que lá fora o cara cria um negócio que ele vai todo jogo mesmo, como hábito. Aqui o cara quer ter essa liberdade de que, de repente, ele não vai ao jogo. E aqui o que mudou foi você ter que ir. É o que eu falo da história do Palmeiras e do Corinthians. Se você tem 80% de presença, no caso do Palmeiras, você tem 100% de direito de comprar ingresso, de prioridade. Se você tiver 60%, você vai ter que esperar todo mundo que foi em 80% dos jogos comprarem para ver se sobrou ingresso para você. Então você sabe que você tem que ir no próximo jogo. Para você ir em Palmeiras e Boca Juniors, você precisa ir em Palmeiras e 15 de Piracicaba. Senão você não vai conseguir comprar ingresso para Palmeiras e Boca. Eu conheço 2 caras que têm carnê aqui. E eles viram e mexem, não vão aos jogos. Eu tenho carnê também, mas é cheio de boleto para pagar. Olha aqui, ó. Vocês conhecem o Paulo Massini? Paulo Massini, sou eu mesmo. Eu mandei 2 contos para me solidarizar e a gente fechar os 50 para poder comer o sanduba. O programa é muito bom, tá? Então vamos para o nosso próximo tema, que o tempo urge, meus amigos. Já são 10h49. Eu acho que o Juru vai estar com a gente às 11 horas de primeira. Vamos lá falar com o Jorge Cajuru sobre CPI versus avalista de bandido. Deus me livre. Bom, estaria ouvindo vocês todos. Bom, vem cá. Fim de briga, né? Acabou todas as demandas terminaram. Palmeiras, W Torre, arbitragens. Aliás, esse negócio de arbitragem custa caro. Olha, e não resolveu nada no caso do Palmeiras. É um modelo que a gente pode se debruçar em outra esfera, que é a esfera jurídica. A ação da cobrança do Palmeiras, 160 milhões, o acordo ficou em 117 milhões e 100 mil, pagamento à vista, 50 milhões e 100 mil. O Pix já caiu. Aliás, uma informação para vocês, essa notícia ser divulgada ontem, mas foi divulgada antes de ontem, aliás, foi ontem, né? Ou foi antes de ontem, porque um certo repórter conseguiu a informação antes. Furo do Massini. Pois é, mas só dá furo na água. Vamos lá, meus amigos. Olha aí, PVC.
finalmente, você sabe, tem uma frase do Walter Torre para o Beluso, que é o seguinte: ô Beluso, você me arrumou um problema, eu vou mandar uma bomba para sua casa, que foi sentido figurado, evidentemente, porque essa parceria ela começou e sempre teve muitas dificuldades, mas agora está tudo resolvido. 10 mil cadeiras da W Torre, 31 mil cadeiras do Palmeiras, 3.068 cativas do Palmeiras dentro dessas 31 mil preservadas, cronograma de manutenção, sessão de camarote por mais 4 anos, enfim, a coisa foi ajustada e é uma parceria legal, né, PVC? Eu sempre gostei dela. Você me deu polêmica porque era um estádio moderno e a gente tem um apreço. Já te mostrei aqui, né? Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Mostra de novo. O apreço que temos. Esse aqui é o Parque Antártico, que existe desde antes de ser Palmeiras. E esse aqui é o Allianz Parque. As duas coisas podem conviver. Também tem Maracanã aqui, para não dizer que eu tenho só estádio. Para não dizer que eu tenho só estádio do Palmeiras aqui. Não, tem o Maracanã, tem o Mineirão, tem o Vila Belmiro. Mas tem o Parque Antártica e tem o Allianz Parque. Olha o Parque Antártico aqui, ó. Aqui era a piscina, ainda é. Eu acho que tem um ponto que a Leila foi importante demais, porque ela é presidente. A Silvia Torre foi importante demais, porque é a presidente da W Torre. Mas os dois homens mentores disso foram Marcelo Frazão e Cristiano Kohler, CEO da Real Arenas e do Palmeiras. E a partir de uma história, o Rodrigo vai falar direitinho dos números, mas ali atrás teve uma estratégia que o Marcelo Frazão definiu, que era dizer, olha, a grande conquista da gestão da Leila vai ser receber o dinheiro da W Torre mensalmente. Eu não estou dizendo, dizia ele na época, eu não estou dizendo que nós vamos pagar o passado. Nós vamos pagar o passado, nós vamos continuar conversando sobre o passado. É o que se resolveu aqui. Mas o ponto era o central era o seguinte, ele pegava a dívida que batia 117 milhões, e batia 117 milhões porque tinha a dívida do Palmeiras com a W Torre e da W Torre com o Palmeiras, por isso que chegou nesse saldo de 117. Mas ele dizia, olha, o saldo em 2021 era 45 milhões e o saldo em 2022 era 121 milhões. O que significa que de 21 para 22 subiu de 45 para 76. Veja, ele dizia, isso vai subir todo ano, porque pelo contrato a participação do Palmeiras vai aumentando a cada 5 anos, mas ela aumenta dependendo da faixa, aumenta ano a ano. Então, você vai receber mais dinheiro neste ano do que no ano passado, no ano que vem mais do que neste ano, daqui a 2 anos mais do que 3 anos. Então, eu me comprometo a pagar todos os meses a partir de agora. E isso não exclui que a gente olhe o daqui para trás. A gente vai negociar o daqui para trás, mas eu me comprometo a pagar o daqui para frente. Veja, vai crescer a receita, vai crescer o seu dinheiro. Aí o Palmeiras falou, opa, não é que ele tem razão? E aí o Palmeiras começou a receber mensalmente. E isso foi aumentando a aproximação. Veja que a gente vinha de um boletim de ocorrência por apropriação indébita. É como você dizer, você está querendo arrumar uma solução com o seu vizinho e vai na polícia e diz que ele é ladrão. Não vai resolver nunca. Embora no Palmeiras hoje exista um discurso que eu respeito, que diz que, olha, quando o Palmeiras foi fazer o boletim de ocorrência da apropriação indébita, era para avançar no acordo. Ok, acho que a estratégia não seria a minha. Mas a estratégia que deu certo foi a gente se compromete a pagar daqui para frente e continua negociando daqui para trás. Chegou no acordo. Perfeito. Vamos lá, Rodrigão. Conte para nós, explique os números que estão na tela. Na tela, como diria o Datena, sem cadeirada. Olha lá. Ô, rapaz, é dinheiro que não acaba mais, hein? Você está mutado, Peraí, Rodrigão. vamos lá. Isso, Saiu mutado. agora vai. A ação de cobrança vem lá de trás, né? Já é do Gagliotti, não foi nem na Leila. A Leila aumentou a temperatura, digamos assim, né? Durante o processo. E o PVC já explicou, esses 117 são resultado de um desconto de dinheiros que o Palmeiras devia para a W Torre também, né? Então era um encontro de contas ali. Despesa de jogo, camarote,
Enfim, tem um monte de coisas que entrou nessa conta, inclusive o fato de você aumentar o número de assentos lá no Gol Norte, né? Tudo isso entrou nessa conta para virar 117 milhões. A geração de caixa do Allianz, eu confirmei, em 2023, foi em torno de 200 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 25% da receita líquida, né? Que são coisas levemente diferentes e tal, mas o que me disseram é que o Palmeiras pode ganhar algo em torno de 50 milhões ano com esses repasses, né? Sendo feitos, e que no futuro, como vai aumentando, como o PVC falou, eu acho que vai virar agora, PVC, eu posso estar errado no contrato, mas o Palmeiras vai começar a ter direito a 30% a partir de agora, né? Vai aumentar o percentual. Aí, como também tem uma perspectiva de aumento da geração de caixa do Allianz, que é um estádio bem gerido, é um estádio que é o estádio mais rentável do país, né? O que mais tem eventos e tal, você pode chegar até 70 milhões no futuro próximo e tal. Também eu já vi que é o número que o PVC tem também, mais ou menos, é um cenário aí possível. Aí você olha, um patrocínio, por exemplo, de camisa. Hoje em dia, o maior do Brasil, que é do Flamengo hoje, 105 milhões de reais. O Palmeiras vai ter mais da metade do que isso, 60%, 70% disso, só com uma renda extra de estádio, que não tem nada a ver com a bilheteria dele. É um negócio muito bom, né? Você vai começar a entrar muito mais dinheiro para o clube. É uma contratação nova que você possa fazer, um jogador aí que seja 10 milhões de euros, algo nesse sentido, todo ano. Eu acho que tem que Maurício, né? Maurício custou 50 milhões e esse dinheiro caiu ontem, né? Exatamente. São porcentagens diferentes, sabe, Rodrigo? Quando a W Torre aluga o estádio, receitas com estacionamento, lojas e lanchonetes, hoje está em 25%. Vai para 30%, que a cada 5 anos aumenta 5%. E naming rights, cadeiras, camarotes, a divisão é um pouco diferente, né? Então, hoje está em 10%, está indo para 15%, porque são propriedades diferentes, e aí a gente faz essa média, isso. E no acordo, né? No acordo, o Palmeiras vai... Você tem porcentagens que mudam a cada 5 anos, tem porcentagens que mudam a cada 2 anos, mas a conta, a lógica do Marcelo Frazão olha aqui, está subindo a receita do estádio, consequentemente, o nosso saldo para pagar para vocês anualmente vai ser maior. E eu me comprometo a pagar o daqui para frente, e a gente continua negociando daqui para trás. Aí você fala, putz, eu vou começar a receber esse dinheiro aqui, 50 milhões, 40 milhões, 60 milhões, 70 milhões, e vai subir. É bom fazer o acordo. Essa relação, ela nasceu do diálogo. E ela é um casamento sem direito a divórcio. Não adianta ficar pensando em divorciar. É uma relação que só vai funcionar. E nasceu para ser uma relação ganha-ganha, as duas partes ganham, mas ela exige diálogo. Se não for assim, imagina você morando numa casa, divorciado da sua esposa, cada um num quarto, você não pode usar o banheiro porque brigou com ela. Ou o contrário, ela brigou com você e você não deixa ela entrar no banheiro. Não tem condição. O casamento, ou você se divorcia, ou você convive. E no caso de Palmeiras e W Torre, não tem como divorciar.